Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Startup Dilema. Eu sou o Bruno Soares. Eu sou o João Celarim. E o dilema de hoje, João, é saúde, família e trabalho. Dá para equilibrar as três coisas junto? Dá para acertar nos três? Dá para ser bem-sucedido nos três ao mesmo tempo? Ou a gente precisa abrir mão de alguma coisa? Qual que é a tua? Excelente dilema, Bruno. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente vê empreendedores bem-sucedidos lidando com as três coisas de formas completamente diferentes, né? Tem empreendedor que foi bem-sucedido e arranjou mais tempo para cuidar da família e da saúde. Tem empreendedor que vai tentando equilibrar. Tem empreendedor que só trabalha e não esquece completamente a família e saúde. Então, eu acho que existem caminhos diferentes e para mim tem relação aí com onde você quer chegar, como você quer fazer, enfim, tem, né? Certamente isso aqui vai dar um diálogo bom, porque certamente não vai ter uma resposta única, né? Esse é o único caminho que dá para, porque seres humanos são diferentes, mas vai ser um tema bem interessante aí. Mas se a gente pensar numa persona, vamos tentar direcionar aqui. É a pessoa que vai empreender no universo de startup e tecnologia, né? Vamos colocar o nome fictício dela de Elon. Elon. Tá. Essa pessoa foi CLT, o Elon foi CLT durante, sei lá, os 10 primeiros anos da carreira dele, os primeiros 5, 7 anos da carreira dele. E aí ele resolve que ele vai empreender no Brasil com startup e tecnologia. Ele já está casado, talvez não tenha filho, talvez esteja próximo do teu primeiro filho, ou enfim, às vezes teve um filho cedo também, enfim, mas já tem uma família, já tem uma responsabilidade, né? Às vezes a gente fala família pensando em esposa e pais, né, ou esposa e filhos, ou marido e filhos, mas também tem que lembrar que algumas pessoas têm que cuidar dos pais ou dos avós. Sim. Família, né, vamos botar família nesse âmbito geral. Tem que cuidar da própria saúde e a empresa, né, são essas três variáveis que a gente está tentando colocar na balança. O que tu acha que a pessoa tem que fazer? Qual que é a tua visão disso, assim, ou melhor, né, o que tu fez? Em vez de ficar falando de situação hipotética, né? Como é que porque de repente tu contar o que tu fez, de repente tu vai olhar para o passado e falar, eu fiz isso, mas a minha recomendação não necessariamente é essa, né? A minha recomendação pode ser outra. Boa, acho um bom ponto de partida. Cara, eu não sou nem um pouco favorável desse negócio de eu vou só me matar de trabalhar agora e depois eu aproveito a família e depois eu cuido da saúde. Tem uma frase bem famosa, sei lá quem que é o autor dela, mas é uma coisa comum de entre empreendedores, é que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E eu acho que é esse empreendedor que ele tá lá trabalhando 18 horas por dia, ele não consegue ter tempo de qualidade com a família, ele não consegue cuidar da saúde, não consegue fazer nada, uma hora a conta chega, né? Então, esse para mim não é o modo saudável de fazer coisa. Porque e a conta chega de diferentes formas. A conta chega, o clássico é o parar no hospital, né? Mas a relação com a tua esposa vai piorar, a relação com os filhos, é tempo que não volta, né? E daí assim, eu acho que eu e tu, Bruno, talvez não seja a regra, que a gente tem casamentos muito felizes e a gente preza muito pela relação que a gente tem com as nossas esposas. Então, falando do que eu fiz, acho que, assim, primeiro, assim, isso é uma coisa. A segunda coisa que também é importante, assim, empreendedor tem que trabalhar pra caralho. Vai ter que trabalhar acima da média. Não existe, eu vou trabalhar horários em comercial. Não existe isso. Tu vai ter que trabalhar acima da média. Mas como é que eu concilio as duas coisas, né? As três, né? Então, é um desafio. Eu acho que não tem forma fácil de fazer isso. Não diz, pronto, isso aqui é a fórmula, vai ser tranquilo. Não existe isso. O que eu fazia, tá? Na Total Voice, eu tinha que me matar a trabalhar. Ao mesmo tempo, eu não queria perder o tempo de qualidade com a minha esposa. Então, logo que a gente casou, eu tava com uma segunda empresa, antes da Total Voice, isso, logo que a gente casou.
Eu tava com duas empresas, ficava trabalhando até de madrugada, a gente não dormia junto, né? Aí, pô, a gente casou, não dá pra. Porque quando a gente namorava, eu ficava trabalhando que nem um maluco. Aí depois veio a Total Voice, é, e a gente já tava casado. Aí o que eu fazia era o seguinte: eu saía às 7h30 da noite todo dia, esse era o horário padrão que eu saía da empresa. E quando tava muito corrido, em vez de ficar trabalhando até meia-noite e tal, porque muito corrido várias vezes tá, né? O que eu fazia? Eu tinha meu tempo de qualidade com ela, e eu acordava 4 horas da manhã para ir trabalhar. Ah, mas 4 horas da manhã tu tá prejudicando teu sono, que é a tua saúde. Realmente tava, mas eu não fazia isso todos os dias, né? Tem semana que tá mais pauleira, tem semana que tá mais tranquila. Semana que tá mais tranquila, eu tentava trabalhar com mais equilíbrio. Semana que tá mais pauleira, tinha meu tempo de qualidade com ela, ia dormir. É, nunca dormi muito cedo, assim, mas acordava 4 horas da manhã. Aí eu sou uma pessoa matutina, não sou, eu odeio acordar de manhã, não tenho nenhum prazer em fazer isso. Mas tinha que fazer. Eu acordava 4 da manhã, chegava às 5 na empresa, produzia, que era uma beleza. Quando a primeira pessoa chegava, eu tinha produzido muito. Meio-dia, eu já tinha feito muita coisa. Chegar no final do dia ainda, daí ficar trabalhando até 7h30, pelo menos, eu já tinha feito muita coisa. Então, eu sou muito partidário desse equilíbrio onde eu horas puxo mais aqui, horas puxo mais ali. Eu sou completamente contra esse negócio de... Mas te ouvindo falar, vê se eu tô. Se faz sentido isso, tá? Não é um equilíbrio. Eu tenho uma palavra que eu acho que combina mais, que é. Nem sei se é a melhor palavra, mas sim, é uma harmonia. Porque a harmonia não é equilíbrio, não tá equilibrado, né? Tu trabalhava muito mais horas que tu ficava com a tua esposa. A balança não é equilibrada. Mas os combinados foram feitos, imagino eu, os combinados foram feitos, e existia uma harmonia de que o tempo que você estava com ela, então chegava em casa às 7h30, cara, beleza, era um tempo de valor ali para vocês dois. Não que a cabeça do empreendedor não volte pro negócio, né? Mesmo estando com a família, mesmo estando viajando, mesmo estando fazendo qualquer outra coisa. Mas me parece que não é bem um equilíbrio. Talvez a gente teria que procurar uma palavra diferente, assim, mas tem a ver com uma harmonia de entender que para aquele momento era o que fazia sentido para vocês, inclusive, como casal. Quando tu pensa em equilíbrio do ponto de vista de horas, de fato não é, né? Eu tô mais horas em função da empresa do que horas em qualquer outra coisa que eu tava. Mas eu gosto da palavra equilíbrio porque para mim não é horas, mas é dedicação e intensidade, sabe? Tipo, eu me esforçava muito para não precisar trabalhar final de semana para poder ficar com a minha esposa, entendeu? E final de semana, eventualmente tinha que trabalhar. Mas se eu via que eu vou ter que ter coisa que eu preciso terminar essa semana, se eu precisasse ir 3 vezes às 5 horas da manhã, eu ia para não fazer esse final de semana, entendeu? Então, eu uso a palavra equilíbrio não no sentido de horas, né? Mas no sentido de as coisas, elas vão... A harmonia eu acho que funciona bem também, né? E a terceira variável, que seria a saúde? Quando tu lembra dos teus três primeiros anos na... Essa aí, Bruno. Essa daí foi curioso. Essa foi a variável que ficou esquecida por um pouco tempo. Eu pensava assim, eu jogo futebol da vez na semana, né? Eu já tô saudável. Uma vez por semana, né? Eu jogava 2. Uma e depois foi pra 2. Tô saudável, né? 2 horinhas de futebol. Aí... E eu não tava, né? Aí eu só comia porcaria. Eu comia coisa que me deixasse trabalhar. Então, tipo, por exemplo, um pacote de traquinas ajuda a continuar trabalhando? Ajuda. Porque eu continuo trabalhando, eu pego... Então eu vou comer um pacote de traquinas. E também isso foi há 10 anos atrás, a Total Voice, né? Então... Era jovem, né? Eu era jovem, Bruno, exato. Dava pra fazer essas coisas. Então... Mas daí foi engraçado que do nada, um dia, eu disse, cara, eu preciso ser saudável. Só que foi saudável tirado da minha cabeça, não fui no nutricionista nem nada, né? Mas mesmo assim eu melhorei muito a minha alimentação. Comecei a comer muito mais salada,
comia ovo, comia fruta, que comparado com ficar comendo ultraprocessado, eu não tinha nenhuma noção de distribuição entre equilíbrio entre carboidrato, proteína, fibra, não tinha zero noção disso. Mas foi do dia pra noite, assim, foi tipo, cara, quer saber? Eu tinha rompido o ligamento, aí parei de jogar futebol, aí foi assim, pô, a minha única coisa que eu fazia pra ser saudável, não tô fazendo mais, pelo menos tinha cuidado da alimentação. Daí eu fiquei um tempo sem praticar esporte, porque eu rompi o ligamento, daí a alimentação, eu dei essa melhorada, assim. A, a, a saúde foi a coisa que mais pra frente eu fui me dar conta de que eu devia dar mais importância, assim, e encaixar. No fim, depois eu quero ouvir o teu relato, Bruno, mas no fim, se tu é adulto, é, empreendedor e tem filho, é sempre uma eterna dívida, é sempre um eterno eu tô faltando um pouquinho aqui, deixa eu, tá, beleza, a mesma história que eu já falei, já, sabe, os pratos equilibrando, sabe aquele cara do circo que ele fica com os palitos equilibrando pratos, assim, um prato da família, um Uhum. prato da saúde, para atenção para os filhos, para atenção para a esposa, para atenção na saúde, no trabalho. Cara, algum prato tá parando de girar uma hora, algum prato cai, tu vai lá, pega e, né, faz tudo plenamente perfeito todo o tempo, não é saudável, né? Não, quer dizer, nem sempre é viável. Ah, bem isso. Mas agora eu queria ouvir E, como é que tu lidou com isso daí, né? Tu ainda. Eu tive filhos pós ter vendido a empresa. Tu teve filho nível durante. fácil, pô. Exato. Não, não. Nível Tu fácil. teve filho durante É, como é que foi o processo? inclusive, nós descobrimos a gravidez do Vicente no primeiro ano, né, em 2018, no primeiro ano da Ah, empresa. eu não lembrava disso. Assim, de maneira geral, o que eu abdiquei mais de tudo foi saúde. Mas eu sempre gostei de comer bem. Eu tive uma alimentação, aprendi com a minha mãe, desde muito cedo a me alimentar bem. Comer, sei lá, alimentos mais integrais, fruta, não exagerar. Adoro doce. Assim, eu como chocolate quase todo dia, mas eu me contento com pouco, né? Não gosto muito de Uhum. refrigerante, gosto de vinho, mas também nunca exagerei, né? Nenhuma dessas variáveis, assim. Então, Nem no vinho? assim, durante ah, final de semana conta. É, então, apesar de eu ter deixado saúde em último, assim, não foi assim, deixei 1%, tipo assim, trabalho 80, família 19 e 1% de saúde. É. Realmente foi uma balança mais equilibrada em que a saúde estava por último, mas ainda assim fazia academia 4 vezes por semana, jogava, porque eu ia cedo, tinha academia no prédio que eu morava, então eu acordava, sei lá, às 6 horas, ia para academia e jogava beach tênis mais 1 vez por semana, 2 às vezes. Então isso foi que me ajudou a manter. Né? Eu botava ali no calendário, jogava à noite, ou às vezes de manhã cedo também, tipo 7 horas da manhã. Essa foi a minha rotina de saúde durante toda a jornada. Seguir para academia, para mim era uma obrigação. Em algum momento eu entendi que a academia é uma obrigação, não é mais opção, né? Principalmente Uhum. a gente que tava envelhecendo. Botei isso na minha cabeça e falei, cara, é isso. Então virou rotina para mim. Depois, falando da saúde, depois que eu saí, eu consegui ainda aumentar muito, assim, fazer academia com mais tempo, com mais qualidade, comprar produtos melhores, né, sei lá, suplementos melhores, mais suplementos melhores, enfim, fazer com mais qualidade, praticar mais esporte. O meu filho agora tá grande, então eu pratico muito esporte com ele quase todo dia, né, então Uhum. isso é legal. Agora, a relação, para mim, mais importante de entender o que eu fiz, foi assim, tirar uma startup do zero tem um peso de inercial, sei lá, muito grande. Fala assim, eu só tenho uma ideia e tu faturar 100 mil por mês, cara, tu tem que mover uma montanha absurda, absurda, absurda. Se o negócio engrena do 100 para 1 milhão, é muito mais fácil que do 0 para 100. Uhum. Então eu lembro que assim, nessa etapa do 0 para 100 foi muito puxado. Assim, de trabalhar muitas, muitas horas. É, parte dessa jornada
O Vicente ainda não tinha nascido, então a Fernanda estava grávida, a Fernanda trabalhava, minha esposa, né? Ela trabalhava, então ela trabalhava, eu trabalhava também. Cheguei em casa, não tem filho, então tem bastante tempo livre à noite, né? Isso ajudou bastante, principalmente o primeiro ano. Mas com certeza, essa fase do primeiros 12, 18 meses, o foco foi muito em de segunda a sexta, né? Na verdade, se eu não me engano, o mais ou menos combinado com a Fernanda era o seguinte: era de domingo a quinta. Cara, domingo a quinta, às noites, assim, eu trabalho das 6 da manhã até, sei lá, às 8, 9 da noite. Eu sou uma pessoa bem diurna, né? Então eu prefiro acordar cedo para começar a trabalhar. Uhum. Né? Ir para academia, voltava, ia trabalhar e tudo mais. E aí as noites de sexta, as noites de sábado e o final de semana era família, família e amigos e tudo mais. E Uhum. depois que o negócio começou a engrenar, a gente montou uma regrinha, eu e ela, que funcionou muito, muito, muito bem, que era as quartas-feiras era a nossa noite, né? Então, a gente sempre, sei lá, de 2019, 2020 para frente, acho que 2019, 2020, vai, pandemia para frente, até hoje a gente leva isso. Cara, normalmente às quartas-feiras, às vezes quarta não dá, mas sim, uma vez por semana é a nossa noite. Eu cozinhar, ou ela cozinhar, a gente fica junto, ouvir música, enquanto come, depois assistir um filme e repetir isso no final de semana. Tu falou uma coisa que tu fez, que eu fiz bastante também, principalmente na época que a Fernanda trabalhava, era tentar preservar final de semana. Porque o final de semana ele é muito importante para o relacionamento familiar, relacionamento entre os amigos, teu relacionamento social, né? São coisas que eu tentei não abdicar. É óbvio que tiveram vários finais de semana que eu tive que trabalhar. Óbvio. É óbvio que teve vários feriados de eu achar, puta, esse feriadão vai ser de boa. Feriado na quinta, sexta-feira o cliente ligar às 4 da tarde com um problema que precisava resolver naquele final de semana e tu parar e jogar o teu feriado por água abaixo, né? É óbvio que isso Feriado, a aconteceu. maioria esmagadora eu trabalhava, assim, tipo, feriado, como eu precisava final de semana, eu tentava ficar, feriado é dia útil, então, mas algum eu aproveitava, assim. Esses dias eu li, então foi um pouco disso que eu fiz, assim, né? E aí falando, esse dia eu li um post de uma pessoa falando assim, você ouviu alguém contando que trabalha, que é super bem sucedido no trabalho, que tem uma família incrível, que tem uma saúde incrível, e ela começa a descrever um pouco de cada uma dessas variáveis, né? Ela falou, cara, isso é meio que mentira, não cai nessa pegadinha. E, e o que vem na minha cabeça tem um pouco a ver com um vídeo que tu me mandou, que a gente conversou hoje da manhã sobre. As pessoas precisam entender que o sucesso, normalmente antes do sucesso, vem um buraco, vem um vale. Tem que abdicar de alguma coisa, né? Assim, O que eu vejo algumas pessoas errando nesse ponto é a não negociação, os não combinados. Então, eu lembro uma vez que a gente estava assim, conflitando, a gente estava num momento de conflito no casamento, a empresa está começando a andar bem, assim, hoje está aqui uns 700 mil reais de MRR crescendo, e aí eu trabalhando muito, 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 e aí um dia, só que a startup, quando tu está querendo realmente tirar valor só no final, que foi o que eu fiz, né, eu nunca tive um grande salário, tudo mais, para reinvestir tudo na empresa, é muito difícil para as pessoas que estão de fora enxergar o valor daquilo. As pessoas não entendem de M&A, as empresas, as pessoas uhum. não entendem de valor. Aí um dia eu peguei e montei uma planilha com um gráfico crescendo, assim, uma previsão de crescimento da empresa, o quanto aquilo estava valendo, se a gente conseguisse bater aquelas metas. Sentei com ela e falei, olha só, não é só trabalho, assim, né? Porque a diferença, se tu é CLT e trabalha 10, 12 horas por dia, sem uma perspectiva de virar sócio, de ganhar um bônus, de ganhar, sei lá, virar equity, né, de alguma forma, beleza, tu pode estar numa corrida dos ratos ali grande, mas não era aquilo que a gente estava construindo. Então eu lembro de um dia sentar com ela e falar, olha só o que eu estou construindo. Não sei se isso vai dar certo, mas tu precisa me ajudar, estou tentando te dar a visão que está na minha cabeça de tudo que a gente vai poder fazer se a gente conseguir chegar nesse caminho. Assim. Então é importante esses combinados entre casal, né? Porque realmente o teu parceiro, a tua parceira é uma pessoa muito importante para que aquilo aconteça, né? É, é, eu, eu ouvi já é, algumas pessoas falando aqui, a escolha mais importante da tua vida é com quem você vai se casar, né? O seu parceiro, porque é a pessoa que vai te apoiar, te botar para trás, e eu acho que quem é casado com empreendedor ou empreendedora
precisa muito ser uma pessoa parceira, porque no fim é uma loucura, né? Compreensível, né? Não existe um minuto entre meia-noite e 11h59 que eu não tenha passado algum dia trabalhando pela Total Voice. Não existe, eu já trabalhei todos os minutos de um dia, eu já passei em algum momento trabalhando pela Total Voice. Madrugada, óbvio, de manhã cedo, de noite, tudo. Mas eu tinha uma pessoa que, do meu lado, sempre me apoiando, sempre me. Mas, claro, por isso que eu gosto da palavra equilíbrio, que é isso, eu não fazia aquele negócio de, tipo, esse exemplo que tu deu aí da planilha, deixa eu extrapolar isso aqui, que tem gente que faz, tá? Que é eu fico, sei lá, eu tenho uma rotina onde eu trabalho 18 horas por dia, 17 horas por dia, eu não tenho nenhuma relação com a minha esposa, eu quase não vejo ela, e daí eu sento para explicar, eu trabalho final de semana, inclusive, e daí eu sento e abro a planilha e mostro, olha, mas isso aqui vai valer o catatal. A resposta possível de fazer, eu não tô nem aí pra esse catatal de dinheiro, eu quero você, eu quero passar tempo contigo, entendeu? Uhum. Ou então imagina, sei lá, tu não podendo ter tempo de qualidade, tu não vê teu filho nunca, porque tá sempre trabalhando, sempre. Isso me lembrou aqui. Eu não vou citar a pessoa aqui, não vou citar o nome da empresa, porque não vem ao caso, mas estava conversando com. É um empreendedor de tecnologia aí, o cara super bem sucedido. A empresa dele é bem conhecida, ele é super bem sucedido. E ele estava contando que ele foi numa palestra e viu alguém falando da relação do palestrante com a sua filha, né? E foi uma relação muito mais conturbada do que ele gostaria, e que o palestrante, quando percebeu isso, viu? E esse empreendedor, ele conta que isso levou ele às lágrimas, porque ele se lembrou da relação que ele tinha com o filho dele, que era de ele quase não vive nunca o filho dele porque estava trabalhando. Perguntaram uma vez pro filho dele o que a empresa X representa para você. Aí ele falou assim, ó, é a irmã que eu não tive, porque eu sempre tive muito ciúme, porque era de manhã, meu pai estava lá, era de tarde, meu pai estava lá, era de noite, meu pai estava lá, era final de semana, meu pai estava lá. Então ele tinha um ciúme absurdo da empresa porque o pai nunca estava. E ele contou isso pra gente, assim, numa roda que a gente estava ali, com sentiu uma dor ali, sabe? É um cara muito bem sucedido, é um cara incrível, mas que ele tem essa dor, né? E ele talvez nem tenha sido o caso mais extremo, que a gente consegue pensar em casos que é isso, eu não vejo meu filho nunca, eu não faço nada, porque eu tô sempre. Eu não acho que isso faz o menor sentido. Talvez Uhum. para conquistar o que o Elon Musk conquistou, né? Esse seja o caminho. Possivelmente sim. Para você chegar onde o Elon Musk chegou, e não precisa nem ser o Elon Musk, a gente pode pensar muito mais baixo, para ser um bilionário, vamos dizer. O preço é esse? É o preço que eu não estou disposto a pagar. Eu não acho que vale a pena, entendeu? Tem um empreendedor, o cara era comédia, esqueci o nome dele, esqueci o nome dele agora, que ele fala o seguinte, porque o fulano lá escreveu as dicas, 7 dicas de como ser bem sucedido. Imagina assim, João escreveu um livro lá, 7 dicas de como ser bem sucedido. Eu saio na Exame, né? Aí o cara fala, a Murilo Gun fala isso. Eu adoro Ele ele. fala, ele é bem sucedido mesmo? Deixa eu conversar com a esposa dele. Deixa eu conversar com os filhos dele para ver se os filhos acham que ele é bem sucedido. É. Né? Porque ele pega e mostra um outro paradigma. Porque uma das variáveis que a gente faz, puta, o cara tá, porra, o João tá trabalhando o dia inteiro, esse cara é, porra, muito bom, começou a ganhar dinheiro. Tá, mas e os outros olhares, o outro prisma, né? Uhum. De família, tempo, carinho, afeto, curtir a vida, né? Aproveitar a vida, ter tempo de realmente de real valor. E tu falou ali desse exemplo que tu deu, desse empreendedor. A gente conhece alguns empreendedores que se separaram, inclusive, na jornada. Uhum. Né? Mais Uhum. de um, assim, Uhum. vários. Uhum. Realmente não é uma jornada simples. E tu comentou
no empreendedor que não vê o filho, eu tenho um conhecido agora que está nessa fase, assim, a empresa está indo super bem, só que está demandando muito, 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 muito dele, e, cara, ele tá naquela fase da loucura que aí também não consegue enxergar, não consegue olhar pro lado, assim, parece que é o único caminho. Agora, Uhum. uma coisa que eu me beneficiei bastante foi a pandemia, porque nós somos para o trabalho remoto, a empresa já tinha uma estrutura mínima, assim, então pessoas que a gente confiava em quase todas as pontas da operação, e eu trabalhei de 2020 até sair em dezembro de 2024 dentro de casa. Então eu vi meu filho crescer, eu fazia 2 horas de reunião, parava para tomar uma água, né, ou 2 horas de trabalho, ia lá, brincava 15 minutinhos com ele bebê, né, brincava, jogava um futebolzinho, brincando com ele aprendendo a engatinhar, aprendendo a correr e tudo mais. Uhum, uhum. Depois do almoço dava tempo de descer e dar uma caminhada com ele. Então a pandemia e o nosso modelo de negócio, nosso modelo de trabalho foi um privilégio, tanto para mim quanto para ele. Uhum. Hoje, o Vicente está com 7 anos, eu tenho um outro desafio, que é quando eu preciso trabalhar, ele não entende exatamente o que é. Eu tenho outro Sim. desafio que é mostrar que a relação de trabalho, esforço, energia, futuro, Uhum. enfim. Isso é Sabe, papo para uma outra, um outro episódio. um outro Sabe o que eu acho, episódio. sabe o que eu acho louco disso tudo, Bruno? É, eu, eu cresci minha vida sem saber quase nada sobre sentimento. E basicamente sentimento é o que guia a gente não sabe, tá? É, eu fui começar a aprender em 2019, quando comecei a fazer terapia, e desde lá faço terapia regularmente, quinzenal até hoje. E uma coisa que eu aprendi nesse processo é que um dos grandes motivadores de eu me dedicar tanto pela Total Voice é que eu tenho uma coisa em mim. Hoje eu lido melhor com ela, mas talvez eu vá morrer com isso. Que é um sentimento de que eu só tenho valor se eu sou bom. Qualquer coisa que eu faço, tá? Você pode jogar para o ímpar. Eu preciso ser bom. Eu não consigo me divertir não tentando ganhar, se for uma competição, não, ou não tentando ser bom. Eu preciso tentar ser bom. Qualquer coisa, tá? Uhum. E eu estava inserido no mundo startup. O meu dia inteiro era isso. O que é ser bom com uma startup? É fazer a startup crescer, é vender startup, toda aquela coisa que a gente já sabe. Então, eu tinha um motivador que eu nem sabia que eu tinha. Então, isso me movia, me matava. E daí, quando eu vendi, veio um negócio quase que um vazio existencial. Não, eu preciso criar outro, eu preciso dar, eu preciso. Tu fica sentindo culpado de não estar fazendo nada. Tu precisa estar produzindo, tu precisa quase que. Não, se eu não tô aqui, eu sou. E se eu não entendesse o tanto que eu aprendi sobre mim mesmo e sobre sentimento nesse meu tempo, eu poderia ter deixado essa voz sem me falar mais alto. No fim, é muito fácil tu achar justificativa para tu se matar de trabalhar. Só que tu tá fazendo isso porque tu tá tentando lutar contra um monstro teu. Sabe? Muito empreendedor é quebrado a cabeça assim, sabe? Que tipo, eu preciso provar que eu sou bom, eu preciso que. Tem essa coisa, sabe? O pessoal da RD usava a frase é, que é do Steve Martin, né? Que é Be so good they can ignore you. É, tipo, ou seja, eu preciso me provar, be so good they can ignore you, mas tipo, por que eu tenho que provar para e se eles ignoram, o que tem que eles ignoram? Não, mas eu sou empreendedor, eu preciso, entendeu? Uhum. Então tem essa força do querer se provar, querer mostrar que tu é bom, Tem. querer que e tu deixa isso mandar na tua vida de um ponto que tu prejudica a tua relação com teu filho. Eu acho isso muito louco, cara. Tipo, então eu acho que nesse ponto a terapia, e vários outros, a terapia me ajudou muito, assim, porque eu consegui entender, cara, esse aqui é o grande motivador de eu fazer essas coisas que eu faço. Eu não posso deixar esse cara, isso aqui definir a minha vida, sabe? Porque senão era fácil, eu ficar trabalhando todo dia um monte, é muito fácil, né? Esse ponto que eu queria trazer aqui, tu falou um negócio muito importante e me lembrou de um outro fator que é meio aquele empreendedor que gosta de falar que tem muito funcionário.
tem um empreendedor que adora falar que trabalha muitas horas, né? Nossa, cara, tá muito puxado. Eu trabalho 15 horas por dia, todo dia, não sei. Cara, mas tu tá produzindo alguma coisa? Porque é muito fácil trabalhar 15 horas por dia. Uhum, uhum, Principalmente com tecnologia, porque o mundo de tecnologia, ele é infinito. uhum. Tu trabalha 15 horas, tu consegue entregar 15 horas de alguma coisa. Vamos falar de código em si, tá? Vamos falar de realmente desenvolver software. Se tu trabalha 15 horas, tu consegue entregar 15 horas. Se tu trabalha 17, tu consegue. Tem profissões que não, né? A pessoa é vendedora de uma loja num comércio. Cara, a loja só abre das 9 às 19. Uhum, Ela vai para casa, ela não vai ficar vendendo, exato. E ainda que a loja né? ficasse aberta de madrugada, ninguém vai passar cliente lá. Não... Isso. Não quer dizer que o dono da loja, o empreendedor lá, não possa ficar pensando mil e uma formas de trazer mais cliente, beleza. Mas no mundo de tecnologia, a quantidade de coisas que tem para fazer é infinita. Né? Sim. Só que nem todas as coisas que dá para fazer devem ser feitas. Uhum, uhum, uhum. E ainda das coisas que devem ser feitas, tem uma prioridade. Tu tem que priorizar, tu tem que dar cadência, tu tem que colocar energia naquilo para fazer. Né? Eu vejo que uma das coisas que eu acompanhei de empreendedores que não conseguiram destravar um certo nível de crescimento é abrir coisas demais Uhum. em vez de executar menos coisas com muito mais afinco. E aí elas caem nessa coisa de tô trabalhando muito, preciso trabalhar mais. E eu Uhum. acho que não é bem por aí, né? É um pouco daquela do Então, afiar o machado ou ficar dando machadada, né? O cara tá lá das 15 horas dando machadada. Cara, para. exatamente, exatamente. Então, é claro que a persistência ali de tu trabalhar com consistência 10 horas por dia, todos os dias, faça chuva, faça sol. Cara, vai ter final de semana, vai ter sexta-feira que vai ter problema, aí tu vai ter que virar final de semana. Isso acontece em todos os negócios. Isso faz parte, assim. Quem tá achando que vai empreender e não vai passar por isso, esquece, né? Tem uma Esquece, frase que né? eu gosto, que é uma brincadeira, que é assim: o bom de empreender é que tu pode escolher quais 24 horas do dia tu vai ter que trabalhar, né? Exato. É, então, Tem liberdade para trabalhar 24 horas por dia. Né? isso, exatamente. Tu escolhe quais das 24 que tu precisa, tu pode trabalhar, né? Então também tem um pouco disso, desse empreendedor que gosta de falar, não, putz, cara, tá puxado, mas tá legal, tô trabalhando 10, 12, 20 horas por dia, né? É curioso tu trazer isso, porque quando eu penso em alguns dos caras são os caras que trabalham 18 horas e coisa assim, eles não são os melhores empreendedores que eu conheço. Em termos de resultado e até em termos de conhecimento. É tipo, é, 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 é justamente o cara mais ocupado, mas não é o cara mais eficiente, né? Eu lembro eu lembro falando uma vez, conversando com o Eric Santos, que é da RD, ele contando que o filho dele, acho que era na creche, não sei, acho que é o Max o nome do filho dele, né? Ele é pequenininho, e daí ele falou assim, não, eu tenho 5 horas, eu tenho que sair para pegar o Max, e das 7 às 8, das 8 às 9, sei lá, eu vou ficar brincando com ele. E eu, tipo, na época, assim, tá, como assim sair às 5 do trabalho? Pode ser às 5? No, tipo, como assim? Não pode ser às 5. E, tipo, cara, é um cara absurdamente bom no que fez, né? Super competente, conseguiu resultados astronômicos. É um cara que entendeu que. Mas daí era isso. Eu preciso produzir muito na hora que eu tô lá. Então, eu não preciso ficar 18 horas lá fazendo um monte de baboseira. Na hora que eu tô lá, eu preciso saber as minhas prioridades, eu preciso. Então, quando eu penso em diversos empreendedores que são né, brilhantes, assim, vários deles não são os caras das 18 horas por dia, né? Então, talvez se a gente for pensar em alguns É porque tá bilionários, muito conectado com o exemplo que tu falou do Afiel Machado. Para mim, nunca funcionou esse negócio de trabalhar muitas horas durante um dia. para nenhum ser Para mim humano, sempre funcionou, para eu mim acho sempre que chega uma funcionou hora. trabalhar 10 horas por dia, segunda a sexta, com muita consistência, sabe?
com muita É, consistência e claro, tem e ter esse semana que tempo de afiar o machado. essas 10 vai virar 15. Tem semana Vai que. ter. Ah, Semana não, que vem tem, é é isso, isso. vai ter um dia excepcional ali. Cara, eu É. lembro que assim, puta, ele virava. Precisava fazer um lançamento que a gente tinha combinado de lançar naquela data e a gente estava com o projeto atrasado, então beleza, então aquela semana a gente precisa botar tudo lá dentro. Teve final de semana que a gente passou migrando o servidor, né? Uhum, Aí eu tinha que uhum. ficar acompanhando de madrugada. Então isso acontece. Para mim, o problema é quando isso vira a rotina, porque a pessoa É. começa a meio que sentir prazer nisso. É como se soltasse uma dopamina de poder trabalhar 15 horas por dia e falar para todo mundo que trabalha 15 horas por dia, sabe? E também dá um ruim quando tu trabalha poucas horas no dia, né? Não só tu. Tipo, tu contou num outro episódio aí que tu, sei lá, percebeu que, pô, eu posso também jogar um tênis 4 horas da tarde que nada vai explodir. Olha o quanto Exato. trabalho tu teve que fazer na tua cabeça para conseguir se permitir fazer isso. Tipo, pra mim, quando o Eric falou que saia às 5 pra buscar o filho, eu disse, meu Deus, cara. Aí eu fui ser assim, aí depois eu comecei a fazer assim pra fazer terapia nas segundas-feiras, depois de muito tempo. Mas dá uma, há uma coisa boa, pô, trabalhei muitas horas hoje, né? Dá essa coisa, e se tu deixar, tu se engana que tá sendo E meio que produtivo. sai reclamando, porque o brasileiro ainda gosta disso, assim, de reclamar do trabalho. Aí quando não tem chefe para reclamar, não tem colega de trabalho para reclamar, você reclama do próprio trabalho. Pô, pois é, semana foi puxado, tive que trabalhar muito. Fala mal de algum cliente, putz, cliente lá, cara, dor de cabeça, né? Porque parece que esse sofrimento prova alguma coisa para alguém. Exato, exatamente, é isso aí. No fim é tudo uns quebrados E, a cabeça que tá e lá se a gente for tentando. puxar pra galera que tá nos ouvindo aqui e estava pensando em empreender ou não, e talvez estivesse com essa preocupação, acho que a gente trouxe alguns pontos. O que tu entende que seria dica? O que vem na tua cabeça de, cara, vamos dar. Na minha experiência, eu cuidaria com isso ou com aquilo, eu faria mais tal coisa, não abdicaria de tal coisa. Cara, acho que é, vamos lá, nesse equilíbrio entre esses pilares, família, saúde e empresa. Eu acho que a primeira coisa é empreender vai exigir trabalhar acima do normal. É, trabalhar as 10 horas por dia que tu tá com. Ponto. Ponto. Ponto, Tipo, ponto. 10 horas por dia já é a mais, mas não é 10 horas por dia, é 10 horas por dia com vários dias tendo que virar, tendo que ficar mais. É isso, ponto, é isso. Né? Então, mas eu não estou disposto, então não é para ti. Vai fazer outra coisa. Não tem opção, né? É isso. Dito isso, é, o meu pensamento eu torno a usar essa palavra porque é a que eu gosto do equilíbrio, que é eu não acho saudável deixar nada cair. Tem aquelas perguntas lá que já deve ter ouvido já. O que é mais importante? Trabalho ou a família? Ou a saúde? Né? Cara, a gente responde, o trabalho é mais importante, porque sem trabalho eu não consigo dar as coisas para minha família. Eu acho isso, discordo 200% disso. Para mim, o mais importante foi o que a gente abdicou mais, mas para minha saúde, porque sem saúde tu não consegue viver em família, tu não consegue nem trabalhar, né? Para mim, depois vem a família, e para mim o trabalho ele vem depois. Então, se acontecesse uma urgência no trabalho e uma urgência com a minha família, cara, eu vou com a minha família. Nunca aconteceu algumas coisas ao mesmo tempo, né, mano? Mas, tipo, porque no fim, é, uma emergência familiar, teu cliente compreenderia também, né? Cara, putz, cara, aconteceu uma coisa muito grave aqui com alguém da minha família, eu tive que ir, não pude. Mas eu acho que é uma jornada que vai ter que ter diálogo com esposa, vai ter que ter compreensão, vai ter que ter parceria, vai ter que saber que não vai ser a pessoa que vai ter mais tempo disponível para, né, comparado com uma pessoa que pode trabalhar 6 horas ou 4 horas. Não, tu não vai ser essa pessoa, tu não vai conseguir trabalhar. É, ou, né, a menos que tu queira ter um lifestyle business, né? É uma startup só porque é de tech, mas não cresce. Beleza, daí tu pode fazer o que tu quiser. Agora, se é uma empresa que cresce, que vai.
Dá para fazer uma empresa que cresce rápido e que tu consegue vender bem e conseguindo ter tempo de qualidade em família e cuidar da saúde em algum nível, dá. Dá e eu fiz isso, tá? É, atento em algum nível da saúde, mas não fosse aquela cuidada, né? É, mas eu também sempre, tipo, almoço, pelo menos sempre me alimentei bem, assim, e janta. É, então dá. Dá para ser o Elon Musk fazendo isso? Acho que não. Dá para ser bilionário fazendo? Talvez não. Talvez tenha que trabalhar, talvez tenha que dormir na empresa que nem o Elon Musk fazia, talvez. Aí eu acho que é um né, sabendo aquilo que a gente falou no início, que empreender vai ter que trabalhar muito mais que o normal, é um pouco do tamanho do teu sonho, qual que é o tamanho da tua ambição, quero ser o cara gigantesco que sai na capa das revistas internacionais e tal, talvez, é, talvez família e saúde não seja tua praia, teu negócio, Uhum. vai se matar aqui, não é o meu, né, eu não, e o que que tu acha, Bruno, se fosse tu dar o recado final aí pra turma? A gente assustou um pouco, acho que a galera aqui, mas teve notícia boa também, cara. Para mim, o importante são os combinados. Entender que eu gosto da ordem que tu falou, tá? A ordem desejada é saúde, família e trabalho. Acho que essa tem que ser a ordem desejada. Não Agora, 100% do tempo, né? não, Tipo, essa é a ordem desejada. E aí vai depender do momento do teu estágio como empreendedor, tu vai inverter isso por determinados momentos. Se tu tá num estágio que tu tá viajando muito, puta, uma startup de São Paulo vende enterprise, uma startup de Floripa vende enterprise, tem que estar em São Paulo direto. Cara, provavelmente tu vai ter que abdicar automaticamente de saúde e família. Viaja muito, passa dias fora e tudo mais. Mas se está bem combinado contigo mesmo em relação à saúde e com a tua família, marido, esposa, né, filhos, pais, tá tudo bem. O importante é deixar combinado essas coisas. Então, o que eu acho é que o estágio inicial, que a inércia é muito puxada, não dá para manter esse desejo de saúde, família e trabalho. Mas ele pode retornar. E aí, em alguns momentos, tu vai conseguir botar as coisas numa ordem diferente. Putz, não preciso viajar mais tanto, né? Viajo menos, então consigo com mais frequência para minha academia que é aqui perto de casa. Consigo se apresentar com a minha família, almoçar com a minha família quase todos os dias, ou tomar café da manhã com a minha família quase todos os dias, né? E aí tu vai regularizando isso até um estágio em que chega que tu consegue fazer as três coisas bem. No final da FIDS, a gente estava com, sei lá, quase 200 funcionários, um time de gestão formado e tudo mais, incluir aí a questão do trabalho remoto, eu tinha uma qualidade entre esses três muito bom, de poder ir para academia, de poder praticar esporte, de poder ver minha família várias vezes por dia, né? Já viajava muito menos. uhum. Então, acho também com a maturidade e o crescimento da empresa, você vai vendo. E uma coisa que tu falou ali que eu acho legal, que eu só aprendi no final, que foi esse exemplo que eu dei de, putz, um dia me convidaram para jogar tênis, sei lá, 4 horas da tarde, e eu, putz, cara, não sei, sair do trabalho. Cara, ninguém nunca ia notar, né? Mas Uhum. o problema é a cabeça do empreendedor com ele mesmo, de, É, cara, mas eu tenho que estar aqui se alguém ligar. E aí eu lembro que eu mandei mensagem pro sócio, ó, pessoal, vou ficar fora aqui, qualquer coisa me liguem, não é? Qualquer coisa me liguem. Cara, nunca aconteceu nada, depois, aí deu certo uma vez, depois deu certo outras vezes, falei, cara, se eu tivesse feito isso muito antes, a minha cabeça teria funcionado muito melhor. exato. O cara chega às 5 da manhã, mas fica sentindo culpado de sair pra jogar tênis às 4. Pô, cara, tu tá trabalhando que nem um cavalo e por que Exatamente, é louco, né? exatamente. Eu adicionaria só aí indica, só para finalizar aqui, um adendo no teu negócio do combinado, que combinado a gente pode combinar qualquer coisa. Inclusive a gente pode ter um combinado, pode ter um parceiro, uma parceira que tope a gente ser casado e praticamente nunca se vê. Então, eu acho que beleza do combinado, mas minha sugestão é, se você não está conseguindo é, ter tempo de qualidade com a sua família, eu não acho que vale a pena. Né? Ah, mas lá no futuro, cara, a, a, o teu filho Não, com mas, um mas o ano não principal vai. ponto para mim, mas eu quero botar um adendo que tu acho que tu vai concordar comigo. O principal ponto para mim é que não faz sentido. Cara, tu não consegue passar
assim, das 7 noites que tem, não consegue passar 3 com a tua família, 2 com a tua família? É isso, é isso. Exatamente, não O faz que tu tá sentido. fazendo, velho? Tá construindo outro foguete, tu quer ser concorrente do Elon Musk, tu vai ser É, concorrente do Uber, e não, que não dá pra tirar 4 horas numa quarta-feira pra poder ficar com a tua família? é Cara, pra isso. mim não faz sentido. Não O faz cara vai sentido e entregar não vale mais, a pena. entendeu? Não vale a pena. Exato, não vai entregar mais e não vale a pena. Não vale a pena fazer isso. Beleza, Acho galera. Fechamos mais um, então. que fechamos mais um. É, deixamos a galera assustada ou não, Bruno? Acho que não, né? Não, não, acho que não. Acho que nós somos realistas e mostramos no final que existe solução para olhar para a família, olhar para a saúde, que isso realmente importa. Como tu falou, não é uma corrida de 100 metros. Não adianta achar assim, vai ser só esse ano. Cara, não é só esse ano. Mas equilibra, ajusta as coisas de acordo com o ciclo do teu negócio, que vai dar certo. Show de bola. Fechado. Obrigado mais uma vez, Bruno. Sempre prazerzão esse nosso papo aqui. Valeu, valeu, João. Até a próxima. Valeu, galera. Até o Valeu, um próximo abraço. episódio do Startup Dilema.